Novel e fanfic narradas. Fanfic The Witcher, Senhor do Império. Capítulo 41. O Guia do Destino. Eithne ainda não entendia o que estava errado. Por séculos, nenhuma raça além das Dríades provou ser imune à água de Brokilon. Poderia ser que isso seja realmente a orientação do destino? Brokilon, diga à sua filha, o que você quer transmitir? Eithne. Brian ficou atordoado com a situação. Ela parecia querer dizer algo, mas Eithne a impediu. Como quiser, filho do sangue ancião. O tom de Eithne era frio e rígido. Você pode ir para casa. Brian suspirou profundamente. Deixe-me ficar calma por um momento. Eithne se virou e deu as costas para os outros. Todos vocês fiquem parados. Brian tentou alcançar Lan, mas ele evitou a mão dela. Se a transformação de Ciri falhar, Brokilon não terá mais interesse neles. No entanto, Lan quer obter muitas coisas de Brokilon. E se você quiser obter o que deseja, ainda precisa aproveitar essa situação. Lan colocou um braço em volta de Ciri e agradeceu sinceramente à Rainha Dríade. Obrigado, Eithne. Primeiro, o bruxo expressou sua gratidão à Rainha Dríade, e então o jovem conde expressou sua gratidão novamente. Isso pareceu ligar algum interruptor, fazendo com que Eithne se virasse lentamente. Por que você está me agradecendo? Gwynbleidd de Land Sintra, pelo que você está me agradecendo. O que você está pensando? As palavras da Rainha Dríade não eram mais simples, mas cheias de ressentimento. O bruxo deu um passo à frente. Ele estava exausto nos últimos 2 dias. Neste momento, seu rosto não tinha mais a indiferença habitual, mas um olhar diferente. Pelo destino. Geralt provocou. Pela sua decisão. Esta não é a água de Brokilon, é? O destino quer que Ciri volte para casa, e você é quem o representa. Eithne, você conhece a situação das Dríades. Você não é tão hostil com os humanos quanto parece. Eu sei, eu entendo você. As Dríades precisam da possibilidade de sobreviver, e você controla o destino das Dríades, Eithne. Quer você goste ou não, o controle do mundo pelos humanos é um fato. Somente integrando-se a ele sua raça pode continuar, caso contrário, ela apenas morrerá. Afinal, vocês são bem parecidos, e até mesmo humanos podem ter descendentes com vocês. Que benefícios você pode obter da guerra? Alguém que poderia ter sido o pai de seus filhos morreu um após o outro sob suas flechas. Quantas meninas sequestradas podem receber educação? O bruxo falou sinceramente, sua conexão e afeição pelas Dríades era profunda e sincera, e foi por isso que ele aceitou a oferta de outros reinos para vir negociar a paz com as Dríades. Como um bruxo da escola do lobo, ele é estritamente proibido de participar da política, mas ele ainda estava disposto a quebrar as regras por elas. Eu conheço os truques do rei humano. Eithne disse. Você não é a primeira pessoa enviada pelo Ravenlave para negociar a paz, Gwynbleidd. Os humanos querem cortar as árvores da floresta para seu uso, além das minas de ouro, cobre e ferro subterrâneas. Em troca, eles nos darão um enclave, uma pequena porção de floresta virgem. Você realmente acha que eu concordaria? Depois que minha filha foi morta enquanto defendia as fronteiras de Brokilon? Você já se esqueceu de Moraine? Depois de ouvir isso, o bruxo finalmente recuou, com uma expressão de extrema tristeza no rosto e parou de falar. Para ele, Moraine parecia ser um nome muito importante, e foi por causa desse nome que ele formou um relacionamento com as Dríades. Lan permaneceu em silêncio ao lado só para deixar o bruxo discutir com a Rainha Dríade primeiro. Isso é muito importante para o que ele vai dizer em seguida. O bruxo, com seus profundos laços e emoções pela raça das Dríades, expôs o que Eithne realmente pensava em seu coração, bem como seus limites com os humanos e seu ponto mais vulnerável. Com uma abordagem quase brutal, ele rasgou o manto diplomático que Eithne usava para lidar com humanos. Este passo é muito importante. Quando muitos grupos diplomáticos debatem, eles inicialmente testam uns aos outros para descobrir o resultado final do oponente. Todas as questões importantes são deixadas para o fim das negociações. Como conseguir isso nessa situação? É simples, Geralt deu o exemplo. Ele quebrou as defesas de Eithne, a deixou sem palavras e no final, a enfraqueceu. Essas ações são algo que Lan, como um estranho, não pode facilmente alcançar por meio de negociações simples. Se ele negociasse com a rainha, ele só receberia uma rejeição fria ou, na pior das hipóteses, uma flecha. Se ele não puder causar nenhuma flutuação emocional, então ele pode usar seu metaconhecimento para provocar essa situação. Lan se levantou e disse, Eithne, estou aqui com esse propósito, pelo futuro das Dríades e pelo nosso futuro. O destino é meu guia. Eithne pareceu bastante afetada pelas palavras de Geralt e ainda respirava pesadamente. Ouvindo as palavras de Lan, ela disse ironicamente, o destino é seu guia? Sintra não é muito melhor do que os outros reinos, e você é tão astuto quanto aqueles reis Lannister. O destino lhe diz para deixar minha irmã refém fora da floresta? Lan balançou a cabeça e disse, você tem um mal-entendido sobre Sintra. Mas na verdade não estou aqui hoje em nome de Sintra, mas estou aqui para vê-lo como senhor da cidade de Brokilon, então não venho por ganância ou qualquer motivo oculto. Trato meus súditos como você trata suas filhas, Brokilon é muito grande, e todos nós precisamos planejar o futuro deles. Você fala grandiosamente. Se você não representa Sintra, quem lhe dá o direito de falar tão ousadamente na minha frente? Mudei de ideia, que o descendente do sangue ancião seja levado de volta para Sintra pelo bruxo. E você, Lannister, permanecerá em Duencanel para sempre. Você pode entender que isso é para o futuro do seu povo. Esse é o seu destino. As palavras da rainha Eithne eram frias, e ela já estava cheia de raiva, que agora estava despejada em Lan.
Os rostos do bruxo e de Ciri mudaram muito depois de ouvir isso. Eles não sabiam como as coisas tinham se desenvolvido até aquele ponto. Eithne, você serve ao destino. Mas agora você quer desempenhar o papel do destino você mesmo? Eithne parecia sarcástica. Você está com medo, Lannister? Você parece ser igual aos humanos lá fora, fingindo ser honrado, mas sendo hipócrita na realidade. Eu venho dizendo que o destino me trouxe aqui, Eithne. Ninguém pode decidir o destino, nem você nem eu. Parece que o destino nos dividiu em dois caminhos diferentes. Meu destino me guia no meu próprio caminho, e você tem sua própria interpretação do destino. Lan apontou para o cálice de prata, que ainda continha 3/4 da água de Brokilon, e disse algo que deixou Ciri intrigada, fez Eithne zombar e mudou a expressão de Geralt. Então deixe-me beber a água de Brokilon e deixar o destino fazer a escolha. Como quiser, Lannister. Eithne pegou outra taça de madeira e despejou um pouco do conteúdo do cálice de prata. Você não está qualificado para usar o cálice de Craangian. A espada do destino tem 2 gumes, Eithne, e eu sou um deles. Lan pegou a xícara e bebeu de um só gole. Capítulo 42. As dúvidas de Eithne. No momento em que Lan recebeu a xícara, o bip do sistema soou novamente. Fonte de poder mágico descoberta. Absorção concederá pontos de habilidade. Lan mal conseguia conter o riso. Não havia muito a dizer. Ele estava esperando por esse momento. O poder mágico quente foi derramado em seu corpo, exausto de energia mágica, e o medalhão da escola dos gatos em seu peito tremia cada vez mais. Absorção de fonte de poder mágico. Ponto de habilidade mais 1. Quando Lan absorveu o poder da fonte, a água Brokilon no cálice perdeu instantaneamente seu poder original e se transformou em água comum. Bom, Lan pensou consigo mesmo. Se for de acordo com o enredo original de The Witcher, as Dríades têm uma fonte inteira de água de Brokilon. Mais tarde, quando Geralt foi gravemente ferido e trazido para cá, elas até o encharcaram para curá-lo, o que mostra a grande quantidade que tinham. Essa é uma quantidade enorme de pontos de habilidade, embora não esteja disponível para Lan no momento. Mas agora que ele sabia, sempre haveria a possibilidade de que ele obtivesse a água de Brokilon mais tarde. Enquanto Lan pensava consigo mesmo, todos os outros na sala tiveram reações diferentes. Geralt, depois de ouvir Lan dizer, a espada do destino tem 2 gumes, Eithne. Ele avançou e derrubou o copo. A princípio Ciri estava bem depois de beber a água do cálice, o que o fez pensar que Eithne havia recolocado a água no copo para salvar Ciri da mudança. Mas olhando para a situação atual, esse não é o caso. Se fosse realmente água comum, por que Eithne se incomodaria em deixar Lan beber? A furiosa Eithne estava claramente pronta para matar. O que está no copo é definitivamente a água autêntica de Brokilon. Geralt não sabia como era a água. Pode ter alguma magia, ou pode ser alguma toxina estranha, ou alucinógeno. O ponto é que as mulheres que beberem serão convertidas em dríades, enquanto os homens serão mortos, sem exceções. Embora Geralt tenha conseguido derrubar o copo, era tarde demais porque Lan já tinha bebido a água. Ele então olhou com raiva para a rainha dríade. Acabou. Ele pensou e então fechou os olhos. Outra criança morreu por causa das dríades, e também foi o conde de Cintra. O conflito centenário entre humanos e dríades se aprofundou mais uma vez. O bruxo caminhou em direção a Ciri, querendo levar a garota para longe dali para que ela não visse a visão terrível. Mas então ele de repente sentiu que algo estava errado. A garota não chorou. Virando-se, ele viu que o jovem cavaleiro ainda estava ali, sem nenhuma convulsão, dor ou morte. Eithne ignorou o comportamento indelicado do bruxo, e sua raiva pareceu se dissipar de repente. Ele simplesmente pegou o cálice de prata e tomou um gole, então olhou para o cálice, depois para Lan e finalmente para Ciri. Então ela olhou para o bruxo. Eithne? Geralt procurou as palavras, sentindo que tinha visto muitas coisas inesperadas hoje. Ele pode realmente não entender a rainha dríade. Ela perdoou Ciri, ela também perdoou Lan, embora seus métodos fossem um tanto estranhos, mas os resultados foram bons. Geralt disse timidamente, obrigado, Eithne. A rainha dríade dessa vez o ignorou e em vez disso disse, ainda tem um pouco, Geralt. Ela estendeu a mão. Você ousa beber? Geralt ficou atordoado, sem entender o que a outra parte queria dizer. Você sabe muito pouco sobre o destino. A dríade disse amargamente, muito pouco, bruxo. Realmente muito pouco. Você não entende a situação geral. Você está me agradecendo? Você acha que isso é apenas um jogo? Então siga sua lógica até o fim. Mostre-me como a verdade humana triunfa e sua teoria é a verdade. Esta é a água de Brokilon e ainda resta um pouco. Você ousa bebê-la? A dríade perdeu a expressão depois que Lan bebeu a água de Brokilon, mas agora ela falou em um tom triste. Suas palavras enervaram Geralt, mas ele hesitou apenas por um momento. Nem mesmo a água real de Brokilon terá qualquer impacto sobre ele. Os bruxos são completamente resistentes a substâncias tóxicas e líquidos alucinógenos. Além disso, como poderia ser a água de Brokilon? Ciri bebeu, Lan bebeu, e nada aconteceu. Ele pegou o cálice com as 2 mãos, encontrou os olhos da dríade e então bebeu o conteúdo do cálice. O chão sob seus pés começou a tremer sem aviso, como se o mundo inteiro estivesse pressionando suas costas. O enorme carvalho começou a girar e tremer. Geralt tateou ao redor com as mãos dormentes e conseguiu abrir os olhos, mas suas pálpebras estavam tão pesadas quanto tampas de caixão de mármore. Os olhos de Eithne brilhavam como mercúrio, os olhos dos outros eram verde esmeralda. O medalhão em volta de seu pescoço zumbia e vibrava. Com todos assistindo, Geralt bebeu a água de Brokilon.
e em meio aos gritos de Ciri, ele caiu. A rainha Dríade observou tudo isso sem expressão, e pegou o cálice de prata do chão. Após ouvir o grito de Ciri, ela apontou para Geralt e explicou: o bruxo é resistente à magia e não morrerá. Terminando de falar, Eithne sentou-se exausta, tudo o que tinha acontecido hoje era fantástico demais para ela. Ela parecia entender, mas ao mesmo tempo, não conseguia compreender completamente. Leve-o, vá com ele e vá imediatamente. Brian irá guiá-lo. Quanto às outras coisas, nós as resolveremos quando minha irmã retornar. Brian, que ainda não havia saído do choque, levou os três de volta para a cabana. A Dríade sentiu que seu mundo estava abalado. Arrume tudo, vou preparar uma armação de madeira para você, para que possa levar Gwynbleidd facilmente. Depois de hesitar um pouco, ela disse novamente: Mona. O que? Quando Gwynbleidd acordar, diga a ele que meu nome anterior era Mona. Lan olhou para a Dríade de cabelos cor de mel e sussurrou: sem problemas, senhorita Mona. A Dríade balançou a cabeça. Eu não sou uma dama, e não sou mais Mona. Só quero que você saiba. Pode me chamar de Brian. De volta à cabana, Ciri deu a Freixene a boa notícia de que poderia ir embora, mas o barão não demonstrou nenhuma expressão de alegria, mas sim uma expressão estranha e desajeitada no rosto, sem saber como responder. Ele tocou a garganta, provavelmente porque lhe deram um remédio novamente quando Lan e os outros foram embora. Talvez eu não consiga sair ainda. Ciri olhou para o corpo do barão envolto em folhas e disse pesarosa: sim, você está tão gravemente ferido, sinto muito. Mas não importa, nós o pegaremos novamente quando estiver curado. Ciri era muito atenciosa, mas não entendia completamente o significado das palavras do barão. Não foi isso que eu quis dizer. O barão olhou para Ciri, como se não soubesse o que dizer. Lan entendeu e estendeu a mão para cobrir gentilmente as orelhas de Ciri. Essa ação deixou a garotinha muito insatisfeita, e ela continuou se contorcendo e se debatendo. Lan disse: deixe-me adivinhar, as dríades precisam que você fique para ajudá-las a ter algumas pequenas dríades, certo? Capítulo 43. Destinos emaranhados. Correto. Freixene assentiu sem jeito. 2 dríades vieram, me perguntaram se eu tinha filhos. Eu disse a elas que não era casado. Elas me disseram que não se importavam com minha família. Elas só queriam saber se eu já tinha engravidado uma mulher. Eu confirmei suas perguntas. Parabéns, Lord Freixene. Lan disse sinceramente. Você pode se tornar um dos poucos homens a sair vivo de Brokilon. Desejo-lhe boa sorte. Está tudo bem, Lord Lannister. Eu vi prisioneiros que foram enviados para minerar minas ou cavar canais. Em comparação, eu preferiria estar aqui. Só espero não ficar sobrecarregado, afinal, não há escassez de dríades aqui. Sem as palavras da rainha Dríade, ninguém pode sair. Lan assentiu, expressando compreensão e bênção. E esse pode ser o melhor resultado para Freixene. Como líder da equipe, ele perdeu a noiva Ciri. Deus sabe que punição o aguarda depois que ele retornar. Ele ainda pode ser alimentado e criado bem em Brokilon. E esse período de tempo é suficiente para que sua família resolva seus relacionamentos por ele e reduza sua punição. Se Lan se lembra corretamente, a irmã desse cara parece ser casada com um rei, o que o torna tio do príncipe Kistrin por casamento. Depois de sair, Ciri disse a Lan insatisfeita: eu consigo ouvir mesmo se você tapar meus ouvidos, e é muito desconfortável, sabia? Lan disse brincando: mas você é uma princesa, Ciri. Uma mocinha não deveria se envolver nesse tipo de conversa agora. Ciri, chateada, deu-lhe um chute e decidiu não falar com ele o dia todo. Mas então ela viu Blackwind correndo em sua direção, e imediatamente pulou e abraçou a grande cabeça do cavalo. Como dona deste cavalo de guerra pelos últimos 2 anos, Ciri e Blackwind já estabeleceram um relacionamento profundo. Se Ciri não fosse muito jovem e não tivesse boas habilidades de montaria, além de ter medo de cair do cavalo, ela seria a única pessoa além de Lan que poderia montar Vento Negro. Brian arrastou uma armação de madeira e amarrou-a à sela de Vento Negro, onde Geralt estava inconsciente. Como havia mais 2 pessoas e Brian não estava montado em um cavalo, a velocidade do grupo de 4 era muito mais lenta, quase tão lenta quanto se estivesse saindo para um passeio. Um dia passou rápido e agora eles estavam perto da orla da floresta. Geralt ainda estava inconsciente, incapaz de se mover. Se não fosse pelo fato de que ele ficava murmurando palavras sem sentido como destino, e Yennefer de vez em quando, Ciri quase teria pensado que o bruxo estava morto. Aquela Yennefer deve ser uma mulher muito poderosa. Ciri franziu o nariz. Ela pode fazer alguém como ele nunca esquecê-la, mesmo nessa situação. Ela é definitivamente poderosa, pensou Lan. No futuro você a chamará de mãe de bom grado. Ciri foi abraçada por Lan, olhando por cima do ombro para o bruxo na maca, quando de repente disse: Lan, quando ele me resgatou antes, prometi dar a ele uma grande quantia de dinheiro, dinheiro suficiente para lhe fornecer comida e roupas pelo resto de sua vida. A segunda metade da vida dele é mais longa do que a vida de muitas pessoas. Mas ele merece muito dinheiro, e sua majestade vai dar a ele. Eu também prometi que faria dele um cavaleiro. Lan olhou para Ciri e expressou pessimismo sobre o resultado. Se fosse o grupo de loucos da Cat School, que participa ativamente da sociedade humana, eles poderiam ficar encantados, mas os bruxos da Wolf School não. Principalmente quando esse bruxo da escola do lobo se chama Geralt, e o país que quer entronizá-lo é Cintra. Ele não vai voltar conosco. Mesmo que volte, ele só vai ficar por um tempo. Ele não vai aceitar o título. Por quê? Como alguém poderia recusar dinheiro e um título? Ele não recusará o dinheiro, mas não aceitará o título.
Ciri, você realmente espera que Geralt possa voltar com você? Ciri franziu os lábios e disse, não sei, mas ele me protegeu. Além disso, ele é Geralt de Rivia. Vovó e Mosezak falam frequentemente sobre ele. Embora a avó o odeie, Mosezak gosta bastante dele e ambos disseram a mesma coisa. Geralt e eu estamos ligados pelo destino. O que isso significa, Lan? Isso envolve coisas antes de Ciri nascer. Lan ainda se lembra muito claramente desse importante ponto de virada da trama. Lan sussurrou, isso aconteceu antes de você nascer, e eu só ouvi sobre isso. Você também ouviu o que Eithne disse antes. Os bruxos seguem a lei da surpresa para adotar aprendizes, que é um costume que é considerado tão antigo quanto a própria humanidade, invocado uma e outra vez ao longo da história. Ele determina que alguém que é salvo por outra pessoa deve oferecer a ela uma dádiva, cuja natureza é frequentemente desconhecida para ambas as partes. Por exemplo, o salvador pode pedir a primeira coisa que vem cumprimentá-lo quando você retorna para casa, ou o que você encontra em casa, mas não espera ponto. Às vezes, os maridos resgatados descobrem, depois de voltar para casa, que suas esposas acidentalmente descobriram que eles estavam grávidos. Nesse momento, a criança se tornará a recompensa. Essas crianças são chamadas de criança surpresa, ponto. Então, eu sou a criança surpresa de Geralt? Vou me tornar um bruxo? Esse é o problema, Ciri. Lan tocou em seu cabelo. Você é a princesa de Cintra. A rainha não quer que você se torne uma bruxa. Nunca houve uma bruxa mulher na história da Escola do Lobo. Além disso, Lan olhou para Geralt, seus olhos verdes refletindo os cabelos brancos do outro. Geralt parece estar evitando esse destino ele mesmo. Ele não quer treinar aprendizes. Ciri franziu os lábios e abraçou Lan com força. Eu também não quero ser uma bruxa. A densidade das árvores diminuiu gradualmente à distância. Os sons de pássaros e animais se acalmaram. Lan suspirou aliviado. Eles estavam prestes a deixar a floresta. No geral, essa viagem a Brokilon foi considerada um sucesso. Ele encontrou Ciri, conheceu o Lobo Branco, determinou a função da água de Brokilon e ganhou um ponto de habilidade. Ele também aproveitou a oportunidade para blefar a Rainha das Dríades, para que depois que ele retornar para discutir questões de cooperação, ele tenha outra saída no futuro. Pode-se dizer que foi uma colheita frutífera. De volta à sua terra, ele discutiria um tratado com o prefeito e a comunidade dríade. Então, ao retornar à cidade de Cintra, ele garantiria que obteria recursos para o desenvolvimento de sua terra da capital. Enquanto pensava nisso, Lan percebeu que com o apoio das dríades, talvez seu território pudesse sobreviver após a queda de Cintra, fornecendo-lhe apoio no futuro. Um rugido alto no ar interrompeu os pensamentos de Lan. O som não era o som de nenhuma fera selvagem que Lan já tivesse ouvido. Era forte e agudo como uma águia, mas com um tom áspero como um lamento. Lan ficou surpreso e olhou para cima, vendo duas feras descendo do ar. Como essas criaturas podem estar aqui? Bem onde Svad e Elio estavam acampando. Capítulo 44. A Espada de Prata do Bruxo. Missão Cidade Isolada e Indefesa. Uma pequena cidade na fronteira está sendo assediada por monstros. Eles atacam gado, ovelhas e seus donos. Parece que você pode ajudá-los, já que você é o senhor deles. Aceitar, rejeitar. Lan não havia planejado encarar essa tarefa até encontrar Ciri. Talvez então ele pudesse contar com a ajuda do bruxo Geralt. Se ele não quisesse ajudar, ele preferia pagar e confiar a tarefa ao bruxo, então ele esperaria na vila até que a missão fosse concluída. Deixe os assuntos profissionais para os profissionais resolverem. Ele só não esperava que o alvo de sua missão aparecesse na sua frente tão cedo. Voando no céu estão duas criaturas chamadas grifos. Grifos antigamente eram encontrados apenas no alto das montanhas, onde caçavam marmotas e cabras selvagens. Quando os humanos invadiram suas terras, no entanto, os grifos logo descobriram uma nova fonte de presas muito mais abundantes e fáceis de capturar: vacas, ovelhas e pastores. Embora ainda cautelosos com as estradas principais e cidades, onde pessoas com meios para contratar um bruxo costumam morar, essas criaturas meio águias, meio gatos selvagens passaram de raridades a pragas frequentemente encontradas conhecidas em todos os reinos do norte. Especialmente odiadas são as subespécies conhecidas como grifos reais e arquigrifos. Além disso, os grifos não têm medo de atacar humanos armados, e até preferem esse tipo de presa, porque derrotar cavaleiros os deixa orgulhosos. Eles até atacam demônios, então sua natureza é bem nobre. Eles são geralmente considerados um símbolo de coragem, lealdade e espírito de luta. Se provocados, eles não desistem até que despedacem seus oponentes. Essa qualidade nobre pode ser elogiada por estudiosos de heráldica ou biologia, mas para soldados da linha de frente, é um verdadeiro pesadelo. Lan apressou seu cavalo, prestes a deixar a floresta. Gritos, ordens e berros encheram o ar. Esta batalha obviamente começou há algum tempo, e neste momento Lan estava observando o menor dos dois grifins pegar um batedor no ar e jogá-lo no chão. Quando os gritos curtos pararam, Lan perdeu um soldado. Brian, me ajude a cuidar de Geralt e Ciri. Lan gritou. Ele desceu do cavalo, tirou um pacote da mochila que Vento Negro carregava e bateu no traseiro do cavalo. Blackwind entrou na floresta, seu instinto animal rapidamente o levando para longe do campo de batalha. Brian deu alguns pulos entre os galhos das árvores, então pulou nas costas de Blackwind, segurando Ciri e avançando juntos. Fora da floresta, 4 batedores mortos jaziam em várias posições, uma cena horripilante. Alguns foram despedaçados por garras enormes,
Outros tiveram seus crânios abertos por um bico longo e afiado, um foi jogado de uma altura, seus ossos quebrados, e um parecia ter sido queimado por um ácido forte que o derreteu parcialmente. As dríades quase não sofreram danos. Elas estavam escondidas entre soldados humanos mortos, árvores caídas e carroças destruídas. Elas disparavam flechas de seus esconderijos, mas contra as plumagens espessas dos grifos, elas tinham pouco efeito. Apenas ataques precisos aos olhos ou pontos vitais nas asas poderiam ter algum impacto real, mas não havia arqueiros suficientes para isso. Pelo contrário, pessoas inteligentes queriam encontrar a oportunidade certa para se esconder na floresta e usar a cobertura das árvores para confundir os grifos, mas os grifos extremamente inteligentes não lhes deram essa oportunidade. Os cadáveres daqueles soldados morreram por essa ação. Eles caíram muito perto da floresta. Depois de várias falhas, descobriu-se que os grifos se concentrariam em pessoas que queriam escapar, então ninguém teve coragem de tentar novamente. Finalmente, de seu esconderijo, Ace encontrou uma oportunidade. Ele ajustou seu arco e, com a corda esticada, disparou uma flecha que cravou no ombro do grifo. Preciso, mas ele subestimou as penas e os músculos do griffin. Apesar do tamanho menor, a torneira mal balançava no ar. Seu voo ficou um pouco rígido, mas ainda estava girando no céu. Ace deu um tapinha na cabeça em aborrecimento e rolou decisivamente para longe do esconderijo original. Com a respiração seguinte, ele observou outro griffin maior disparar um jato de ácido que dissolveu boa parte do carrinho que ele usará como cobertura. Aquele não era um griffin comum, mas um Ophinicus que podia cuspir ácido forte como arma. Um grifo e um arquigrifo inesperadamente se tornaram parceiros e agora eles saem para atacar humanos juntos. O grifo ferido bateu suas asas, aumentando sua altura. Ele circulou e usou seu bico para tentar puxar a flecha presa em seu corpo. A flecha foi colocada na conexão entre seu ombro e suas asas. Toda vez que ele batia suas asas, ela picava. Reduz muito sua flexibilidade e velocidade. Neste momento, uma flecha mais rápida, mais leve e mais poderosa apareceu do nada. A flecha atingiu o eixo da flecha de Ace e explodiu com um som de clique. Nas asas de um grifo. Os cacos de madeira à ponta da flecha e a nova flecha estilhaçaram a asa do grifo, derramando um jorro de sangue antes que a criatura ferida não pudesse mais suportar e caísse das alturas. Eli esticou seu corpo no ar. Para atirar essa flecha mágica, ela teve que pular do bunker. Para atacar, ela esqueceu sua cobertura. No passado, ela raramente tinha que pensar sobre esse assunto na floresta. Como filha de Brokilon, ela tinha uma maneira única de usar árvores para proteção, o que a tornava inexperiente em lutas ao ar livre. Quando ela se virou, Eli viu o Archifinfin correndo em sua direção. Não havia árvores ao redor que pudessem parar o Griffin, nem vinhas que ela pudesse usar para evitá-lo. Tudo acontece num piscar de olhos. Uma espada de aço foi lançada como um dardo, voando de uma distância considerável. Este método de lançamento de tal distância naturalmente não é preciso, mas é perfeito para assustar o Archifinfin. Lan saiu da selva e jogou a bainha fora. Virando-se, ele encontrou o olhar assustado de Eli. Lan gritou: "Onde estão suas companheiras dríades? Mande-as para nos ajudar. Havia uma equipe inteira antes." Eli respondeu com raiva: "Você não disse para trazer apenas 3 dríades comigo? E agora você está me perguntando?" Lan rugiu com raiva: "Você não pode deixá-lo se esconder secretamente? Não é de se espantar que eles tenham sido intimidados por humanos por tanto tempo por serem tão honestos." Eli ficou tão furiosa que ficou vermelha e rugiu: "Não me compare com humanos astutos como você, eu fiz um juramento ao carvalho." "Ok." Lan deu um tapinha na cabeça em frustração. "Sem apoio seria uma batalha difícil. Todos mantenham o Archifinfin ocupado para que ele não me incomode. Vou acabar com o outro Griffin primeiro." Com ambas as mãos, Lan tirou 2 itens da bolsa de montaria de Blackwind. Então Lan foi em direção ao grifo ferido que havia caído do céu. A alça da mochila de alquimia na mão esquerda contém poções alquímicas altamente tóxicas que somente bruxos podem manusear. Em sua mão direita, ele segurava uma espada longa com um punho de cabeça de leão reforjado. A lâmina refletia uma luz ofuscante no sol que era completamente diferente daquela de uma espada de aço. A espada de prata do bruxo. Capítulo 45. Um golpe crítico. Os grifins não eram criaturas estúpidas que ignoravam o perigo. Atacar implacavelmente um time bem armado definitivamente levantava questões. Gostar de um desafio não significava buscar a morte, caso contrário, essa espécie teria se extinguido há séculos. No entanto, ele não podia pedir isso às feras. Então a única coisa que ele podia fazer era lutar. Enquanto corria, Lan analisou o valor da sua experiência. Após várias batalhas e a missão de Ciri, seu valor de experiência aumentou a ponto de ele estar prestes a subir de nível. Ele pode subir de nível matando esses 2 grifins e completando essa missão de caça a monstros. Ele usou o ponto de habilidade obtido ao absorver a fonte de poder mágico da água de Brokilon para aprimorar golpes precisos? Foi seu primeiro encontro com grifins, ele precisava fortalecer cada pedaço de sua força. Golpes precisos aumenta a chance de acertar um acerto crítico de ataque rápido em 6% e o dano de acerto crítico de ataque rápido em 45%. Ganho de pontos de adrenalina, mais 3%, 3/5. Lan sentiu cada fibra do seu corpo se expandir e contrair, como se emanasse calor, enquanto uma força inesgotável fluía dentro dele. "Vamos!" Ele rugiu em sua mente. "Use um corpo mortal para caçar monstros sozinho e veja se isso é possível."
O grifo, que estava gravemente ferido no chão, balançou a cabeça, olhou para cima e viu Lan, e imediatamente se levantou. Esta besta era quase tão alta quanto Lan quando deitada. Quando em pé, Lan só conseguia alcançar a altura da cintura e abdômen do oponente. Após um uivo estridente, uma sensação de opressão misturada com ondas sonoras ensurdecedoras veio em direção a Lan. O grifo no chão parece muito mais opressivo do que o grifo no céu. Lan mudou sua corrida para um trote leve ao se aproximar a 10 metros, mas ainda assim ingenuamente entrou no alcance de ataque do grifo. Ele sabia muito pouco sobre criaturas mágicas e monstros. O grifo é a combinação perfeita entre um gato feroz e um pássaro gigante. Quando está no céu, tem a postura de uma águia. Quando está no chão, tem o estilo de luta de um felino. É um animal que pode ocupar firmemente a posição superior em qualquer cadeia alimentar. Para Lan, a sombra que há pouco estava a alguma distância de repente se expandiu diante dele, como um espectro aterrorizante avançando sobre alguém em um filme de terror, mas essa sombra era normalmente gigantesca e carregava consigo um cheiro de peixe. Sem qualquer hesitação, Lan fez uma ação que estava profundamente enraizada em sua memória muscular: rolar. Houve um estrondo, poeira voou para o céu e uma marca foi profundamente esculpida na terra. E Lan rolou para fora das garras do grifo como se não existisse nesta dimensão. Havia uma pitada de confusão humana nos olhos ferozes do grifo. Ele nunca tinha visto uma criatura assim antes e claramente sentiu que tinha acertado o alvo, mas, comparado ao grifo, Lan reagiu rapidamente. A esquiva tática foi a transição perfeita para um ataque consecutivo. O Tep ficou completamente desequilibrado após um swing fracassado. Sem hesitar, Lan se virou e desferiu um golpe forte nas patas traseiras do grifo. Obviamente foi apenas um golpe rápido, um golpe leve sem muita força, mas a força liberada foi equivalente a golpear com toda a força usando um machado pesado. Isso é obviamente o efeito do aumento de dano e acerto crítico das habilidades do sistema. As patas traseiras do grifo, sem a proteção de penas grossas, não conseguiam suportar o fio afiado da espada. O aço rasgou a carne, cortando quase metade da perna instantaneamente. O grifo, que havia perdido seu centro de gravidade, dependia de seus poderosos membros posteriores para ajustar seu corpo. Perdendo esse suporte, ele imediatamente desmoronou, levantando poeira e batendo suas asas e cauda incontrolavelmente. Lan rolou para se esquivar, observando friamente sua próxima oportunidade. Este é um caçador de ponta cuja aptidão física é impressionante em todos os aspectos. Caçá-lo requer paciência. O archif, enfim, voando no ar, ecoou o rugido triste do grifo no chão. A batalha entre Lan e o grifo atraiu a maior parte de sua atenção, e ele não teve mais a calma para brincar com os guerreiros no começo. O archif, enfim, quis descer para apoiar sua companheira muitas vezes. No entanto, como os guerreiros concentrados permitiriam que isso acontecesse? Cada mergulho da besta era repelido por uma chuva de flechas, misturadas com as flechas afiadas de Eli e Ace mirando constantemente em pontos vitais. Além desses dois arqueiros de elite, foi Levin quem causou mais danos ao archif, enfim. Seu pai foi morto por um grifo enquanto patrulhava com soldados. Neste momento, os olhos de Levin estavam cheios de raiva, mas ele não era imprudente. Ele sabia que seu objetivo era matar o inimigo e não simplesmente atacar imprudentemente. Ao mesmo tempo, ele também tem boas habilidades de arco e flecha. Embora ele não seja tão bom quanto Eli e Ace, ele pode realmente cobrir seus companheiros de equipe e causar considerável interferência no archif, enfim. Depois de mais algumas rodadas, todos estavam confiantes de que conseguiriam derrubar o archif, enfim. Contando com o bom ambiente de combate criado por seus companheiros, Lan de repente pareceu ter recuperado a sensação de superar monstros no jogo. Ele desviou dos ataques, movendo-se com agilidade, e então desferiu um ataque com sua espada, equivalente ao golpe de uma arma pesada. Ao contrário dos jogos, na vida real não há barra de saúde, e todas as criaturas são feitas de carne e osso. Se você cortar suas pernas, não poderá pular, e se cortar suas asas, não poderá mais voar. Isso é diferente dos monstros no jogo que podem exercer 100% de poder de combate mesmo se tiverem uma gota de sangue, e até se tornam mais fortes quanto menos pontos de saúde tiverem. Sob o ataque de guerrilha de Lan, o grifo logo começou a morrer. Neste momento, a maioria de seus membros e ossos estavam quebrados, e as penas em suas asas estavam encharcadas de sangue. Ele só conseguia se virar em vão no local, gritando miseravelmente. Este é o efeito do nível máximo da habilidade Afflict Footed, combinado com o aumento de dano da série de habilidades de Fast Attack. Está na hora, pensou Lan. Outra rolagem para evitar o ataque final do grifo, então a espada de Lan estava prestes a perfurar o pescoço do grifo. No entanto, neste momento, os ouvidos de Lan de repente ouviram os soldados gritando de terror. Lord Aro, tenha cuidado. Aquele grito foi eclipsado pelo uivo do arquigrifo. Encarando seu parceiro moribundo, ele finalmente agitou suas asas e mergulhou, independentemente de seus ferimentos. Em um instante, 7 ou 8 flechas apunhalaram seu abdômen, asas e peito. Uma delas perfurou precisamente seu olho esquerdo.
Mas o Archifenfin é maior e mais forte, e pode ajustar sua direção antes que suas asas percam o controle. Entre todos os animais usados como heráldica, o leão e o grifo são os mais nobres e puros. O grifo é uma criatura que tem apenas um parceiro em sua vida. O grifo é geralmente considerado um símbolo de coragem, lealdade e espírito de luta. No momento em que a espada prateada balançou, Lan sentiu uma conexão mística. Era como se um mestre que era obcecado por esgrima há décadas o estivesse possuindo naquele momento. Todo o poder de seu corpo era tão perfeito naquele momento. Um ataque crítico foi lançado. Capítulo 46. Geralt entra no campo de batalha. Se os ataques anteriores de Lan eram como se ele estivesse usando um machado pesado, desta vez era como uma guilhotina decapitando um condenado. A luz da espada era como uma faca quente cortando manteiga, cortando a cabeça da torneira sem nenhuma obstrução, e o sangue espirrou. Ao mesmo tempo, o Archifenfin correu em sua direção sem parar. Foi um ataque aéreo carregado com a energia potencial da gravidade. O golpe de espada, que foi mais nítido e cortante do que o esperado, deu a Lan mais tempo para reagir. Ele tentou desesperadamente rolar para frente para se esquivar, mas ainda foi atingido de raspão pelo ataque desesperado do Archifenfin em suas costas. Num instante, Lan rolou e voou para fora como se tivesse sido atingido por uma carruagem em alta velocidade. Com o estrondo, a força residual do arquigrifo arrastou o corpo do grifo por uma longa distância, ao mesmo tempo em que Lan rolou no ar antes de cair pesadamente no chão. Neste momento, a armadura de Lan havia afundado profundamente em suas costas. Ele lutou tentando cortar as tiras de couro entre as placas da armadura para removê-la. Os atendentes correram e cuidadosamente retiraram sua armadura. As dríades também se reuniram perto de Lan e trouxeram más notícias. Todas as flechas haviam sido disparadas. Os batedores com lanças erguidas cercaram o local onde o arquigrifo havia pousado, alertas, mas temerosos, embora o inimigo já tivesse pousado. Ninguém ousou se aproximar. Felizmente, naquele momento, o Archifenfin estava apenas batendo no corpo do companheiro com a cabeça, emitindo uivos lamentáveis, sem iniciar um contra-ataque. Isso deu a Lan e aos outros algum tempo para reagir. Lan abriu sua máscara e cuspiu um bocado de sangue. Agora ele só sentia o cheiro de sangue em seu peito toda vez que respirava, e a dor em suas costelas que o deixava incapaz de se mover. Lan até sentiu que sua espinha estava machucada. Ele olhou para o painel do sistema. Valor de experiência, 1460.500. Elimine este Archifenfin, embora a tarefa de caçar monstros não esteja completamente cumprida. A experiência adquirida apenas matando a criatura pode fazê-la subir de nível. Após a atualização, não importa quão grave seja o ferimento, ele pode ser restaurado ao seu estado original. Só há uma maneira de fazer com que esse corpo que foi ferido e não consiga mais se mover. Lan cerrou os dentes, estendeu a mão para puxar a alça de sua mochila de alquimia e com um movimento de mãos, encontrou mais 2 frascos de poção mágica. Uma das poções tinha uma tonalidade vermelho-dourada com brilhos estrelados, como o sopro vivo da primavera. Engolir, uma poção que acelera a cura e a velocidade de recuperação e causará um leve acúmulo de toxinas. A outra garrafa era verde, e fios de névoa brilhante passavam pela garrafa de vez em quando, como um trovão. Thunderbolt fortalece a força dos músculos, aumenta o dano causado aos oponentes em 100%, mas reduz a eficiência de esquiva e defesa em 50% cada. Essas 2 garrafas de poção foram os últimos troféus que Lan coletou de J.A.D. Caradin, além do distintivo e da espada de prata. Ele trouxe apenas essas 2 garrafas. Após hesitar, Lan jogou Thunderbolt de lado. Poções de bruxo têm uma quantidade enorme de efeitos colaterais e toxinas. Pessoas normais podem morrer no local após bebê-las, e Thunderbolt é um dos tipos mais tóxicos entre elas. Neste momento, Lan pegou as poções porque precisava mudar a situação para matar o arquigrifo. Beber o raio simplesmente o mataria. Embora a poção, andorinha, e tivesse uma toxicidade leve, Lan também estava com medo de que seu corpo fortalecido não fosse capaz de resistir a ela. Ele nunca havia investido pontos de habilidade na árvore de habilidade, alquimia, para melhorar a resistência à toxicidade. Mas agora ele não podia se preocupar tanto. Sem tomar a poção e perder seu poder máximo, seu grupo dizimado não teria chance contra esse Archifenfin. Lan deu outra olhada em sua barra de experiência. Mate-o e eu poderei subir de nível. Lan mordeu a rolha de cera da garrafa, levantou a cabeça e bebeu a poção de um só gole. O líquido, uma poção baseada no espírito anão, desceu por sua garganta, seguido por uma sensação instantânea de queimação. De repente, Lan sentiu como se seus músculos e ossos ganhassem vida, as feridas abertas pingando sangue lentamente se contraíram, parando o sangramento. A dor lancinante de seus ossos quebrados foi substituída por uma leve dormência e coceira. Ele sentiu que podia se mover novamente. Ao mesmo tempo, o belo rosto de Lan ficou pálido como um cadáver, com veias no pescoço e rosto saltando como raízes de árvore. Seus olhos estavam injetados de sangue, e suas órbitas oculares estavam pretas, lembrando uma besta maligna. Esta é uma manifestação de toxicidade de poção. Usar, engolir, para se recuperar de ferimentos é como beber veneno para matar a sede. Para um bruxo, era uma toxicidade leve, mas para um humano era insuportável. Lan abaixou sua máscara para cobrir seu rosto aterrorizante.
Embora ele pudesse brandir sua espada agora, sua força de combate havia recuperado apenas 6 a 7 pontos. No entanto, ele tinha que matar o Archifenfin na frente dele antes que a toxicidade destruísse seu corpo. Justo quando Lan estava se preparando para a batalha novamente, a fera aterrorizante finalmente terminou de lamentar a morte de sua companheira e virou sua cabeça em direção aos humanos, e toda sua tristeza se transformou em raiva em um instante. O corpo da fera feroz, coberto com carne picada, sangue e flechas, fumegava com energia maligna, fazendo com que os batedores da frente dessem um passo para trás, exceto Levin. Só pelo nome, você pode dizer que o Archifenfin é maior que o Griffin, e todos na frente dele são como um anão enfrentando um guerreiro forte. Era mais robusto, com músculos mais grossos, o que significava mais força e defesa sólida. O arquigrifo rugiu alto para a multidão, bateu as asas vigorosamente e lentamente levantou as patas do chão diante do olhar atônito de todos. Aquele corpo cheio de flechas ainda pode voar. Os rostos de todos estavam cheios de terror. Neste momento, todas as aljavas estavam vazias. Que diferença havia entre encarar o Archifenfin se movendo pelo ar e ser um cordeiro esperando para ser abatido? Neste momento, nas profundezas da selva, soaram cascos de cavalo. Este é o som de um novo inimigo se aproximando. O Archifenfin é muito menos ágil do que em terra quando acaba de decolar. Sem esperar que ele se virasse, uma poderosa explosão de energia telecinética o atingiu, o vento caótico alterando seu voo como um martelo que o jogou do céu para o chão novamente. Vento Negro avançou para o campo de batalha e em suas costas Geralt, o bruxo da escola do lobo, de cabelos brancos e olhos amarelos, retraiu sua mão esquerda. Sinal de arde e uma explosão direcionada de energia telecinética que atordou aos oponentes, deixando-os vulneráveis a um ataque subsequente. O bruxo estava pálido e ofegante. Depois de dormir por um dia e uma noite na ilusão da água de Brokilon, ele estava um pouco fraco, obviamente não nas melhores condições, e sua mente estava muito confusa. Ele não sabia onde estava ou o que estava passando. Mas nessa situação, como bruxo, ele sabia que era certo matar o Archifenfin. Aproveitando o impulso para a frente do cavalo, o bruxo virou-se e desmontou, e rolou várias vezes para remover o impacto. Neste momento, ele estava a menos de 5 metros do Archifenfin. Blackwind se virou calmamente e correu para a floresta novamente. Encarar o Archifenfin, avançar até essa distância já é toda a sua coragem. Geralt deu um tapa no chão com a mão esquerda, e o círculo mágico roxo envolveu a área ao redor com ele como centro, incluindo com precisão o Archifenfin. A luz roxa agarrou-se ao corpo do grande grifo, tornando seus movimentos ferozes lentos. Sinal de Irden, uma armadilha mágica que retarda os movimentos dos inimigos que entram na área de efeito. Capítulo 47. Fúria Cega. Confronto com o arquigrifo. Diante da enorme besta híbrida, o efeito que o sinal de Irden pode exercer é extremamente limitado. Embora armadilhas mágicas estivessem grudadas em todo o seu corpo neste momento, o arquigrifo ainda tinha movimentos rápidos e violentos que estavam muito além daqueles de bestas comuns. Batendo suas asas com a ajuda do vento, ele correu ferozmente em direção ao bruxo. O Archifenfin, que tem um alto QI, agora entende claramente quem é a pessoa mais ameaçadora presente. Se ele quiser vingar sua companheira, ele deve matar esse estranho ser humano com métodos estranhos na frente dele. Geralt, que tinha acabado de acordar do coma, ainda estava fraco. Ele avaliou mal sua condição física, e o efeito do sinal ficou muito aquém do padrão. O efeito do sinal de Irden em monstros foi muito menor do que ele esperava. Além disso, correr o caminho todo e usar 2 sinais seguidos fez Geralt quase desmaiar, e ele ficou preso em uma situação embaraçosa de exaustão física e mágica, incapaz de desviar do ataque do arquigrifo. Felizmente ele não está sozinho neste momento. Levin correu. Este jovem era o único guerreiro que não se afastava do arquigrifo por medo e estava sempre procurando uma oportunidade para desferir um golpe que pudesse mudar o rumo da situação. O impulso da lança, como de um dragão, perfurou a asa do Archifenfin. O jovem de olhos vermelhos se agachou, aplicando força para transformar o ferimento perfurante em um ferimento dilacerante. Besta, você realmente matou meu pai. Por quê? Aproveitando a oportunidade criada pelo golpe decisivo de Levin, Geralt viu a oportunidade e saiu do alcance de ataque do arquigrifo. Neste momento, o efeito do sinal de Irden já é muito fraco. Machucado e furioso, o Archifenfin varreu sua cauda de ferro. Levin soltou sua lança e tentou se esconder. Inesperadamente, o ataque da besta maligna acelerou de repente, e a força enorme jogou Levin a 10 metros de distância. Quando ele finalmente parou de rolar no chão coberto de poeira e sangue, era possível ver que seu peito havia afundado. Um grande bocado de sangue jorrou de sua boca como uma fonte. Ele viu o conde liderando seus assistentes para atacar o Archifenfin. Outra dríade de cabelos cor-de-mel saiu correndo da floresta com um arco e uma flecha. O bruxo fez um gesto estranho, e seu corpo foi coberto com uma camada de luz dourada, então ele atacou com sua espada. Também havia companheiros batedores conhecidos na aldeia que correram em sua direção em pânico para verificar sua condição. Pai? Levin murmurou em voz baixa, cuspiu uma série de bolhas de sangue e fechou os olhos. Não há muito tempo para lamentar seus companheiros no campo de batalha. Apenas batalha sangrenta. O bruxo aproveitou a cobertura dos outros e se moveu atrás do Archifenfin. Sua espada se moveu como um raio, poderosa e precisa, cortando carne e sangue, cortando uma das patas traseiras do Archifenfin de uma só vez.
Lan rolou por baixo do monstro e passou sem impedimentos, como se as garras do Archififim fossem feitas de ar. Ele se levantou sob a força e cortou levemente o flanco do monstro. A força não foi tão forte quanto o esperado, apenas cortou os músculos e nem chegou aos ossos. A dor severa instantaneamente fez o grifo ficar completamente louco. Suas asas e cauda balançavam, e cada golpe era mais poderoso do que um chicote de aço. As lanças dos batedores perfuravam os flancos e asas do grifo, uma após a outra, e o grifo as quebrava uma após a outra. O bruxo gritou: afaste-se, ele está ficando louco. Um animal moribundo pode manifestar a força mais poderosa de sua vida. Esse era um conhecimento básico para qualquer profissional de batalha. Mas Lan não conseguia ouvir o que o bruxo estava gritando e não conseguia pensar sobre isso. Neste momento, seu rosto sob o capacete estava tão feroz quanto um fantasma. A toxicidade da poção, Andorinha, deixou seu cérebro confuso, e havia um barulho alto e constante em seus ouvidos como um tambor, que bloqueava completamente sua audição. Nesse momento, Lan tinha praticamente apenas um pensamento em mente: matar esse monstro. Rolando, ele desviou das garras do Archififim e com um giro Lan moveu-se para o seu lado direito, então cortou com sua espada. A força ainda não era tão forte quanto o esperado. A espada penetrou no osso e cortou metade da garra, e ela ficou presa. O grifo balançou a cabeça loucamente, cuspindo o ácido de sua boca como um chuveiro, e o líquido corrosivo como gotas de chuva veio em direção a Lan. Vossa Senhoria, o Conde. No momento crítico, Svadi e House correram para a frente. Ambos, que sempre mantiveram um método de luta de cavaleiros mais tradicional, estavam segurando escudos. Isso aconteceu para ser eficaz. Os dois jogaram Lan no chão ao mesmo tempo, e então ouviram um som corrosivo, e um cheiro pungente de repente invadiu o nariz de Lan. A maior parte do ferro que cobria o escudo derreteu em 2 respirações, e algumas gotas de ácido espirraram nos corpos dos 2 atendentes, derretendo vários pequenos buracos em suas armaduras. Felizmente, eles estavam usando armadura de escamas. A armadura de malha não conseguia evitar esse tipo de dano. Lan estava bem protegido pelos 2 atendentes, mas antes que pudesse reagir, sentiu o peso sobre ele desaparecer. As garras do Archififim varreram e quebraram os escudos, lançando os 2 atendentes no ar. Felizmente, ambos tinham escudos para aliviar o impacto do ataque. Embora os 2 assistentes tenham caído no chão e não pudessem se levantar, pelo menos suas vidas não estavam em perigo. Depois de um momento de hesitação, Lan finalmente sacou a espada de prata presa no osso e a brandiu para afastar o grifo. Ao mesmo tempo, Lan ouviu uma dríade atrás dele gritando: Vinblade, faça isso agora. Uma flecha de pena amarela atravessou o campo de batalha e mirou diretamente no único olho do grande grifo. Ao mesmo tempo, o bruxo estendeu a mão esquerda e fez um gesto misterioso, drenando o último vestígio de poder mágico de seu corpo para lançar o sinal. Lan pegou a espada e rolou no local. Enquanto a atenção do grifo era atraída pela flecha e pelo bruxo, Lan se enrolou sob o peito e abdômen do grifo. Tudo acontece num piscar de olhos. A luz na mão do bruxo tremeluziu, e uma explosão de luz branca brilhou de sua mão esquerda na cabeça do grifo. Naquele instante, o arquigrifo esqueceu de atacar, esqueceu de desviar, e ficou confuso no campo de batalha. Sinal Axi encanta a mente de um oponente, eliminando-o temporariamente do combate. As flechas de Brain atravessaram todo o campo de batalha e penetraram com precisão na órbita ocular do grifo, cegando-o completamente. A dor fez com que o enorme monstro ficasse mais alto, como se isso pudesse mantê-lo longe de inimigos que o machucariam. Essa ação deu a Lan mais espaço para se mover. Lan se levantou após sua vez, empurrou sua perna direita para fora do chão, girou seus quadris, e com força da cintura ao braço, empurrou sua espada para frente. Foi um golpe direto. Golpe crítico. Se o golpe anterior de Lan foi como um machado de batalha, essa facada foi comparável a um poderoso ariete. Nenhuma criatura de carne e osso pode resistir a um ataque de nível de máquina de guerra. Um poder enorme se reuniu no topo da ponta da espada, e toda a espada longa de Lan afundou no corpo do grande grifo da lâmina ao punho. Pelo, carne, órgãos internos, espinha, tudo despedaçado. O Archififim soltou um longo uivo. Seu corpo outrora poderoso permaneceu imóvel no ar por 2 segundos, então caiu no chão frouxamente. Capítulo 48. Mosezak vem para limpar o campo de batalha. O bruxo saltou para frente, abraçou Lan e rolou com ele, evitando o corpo do grifo gigante que caiu como uma montanha. Os dois rolaram juntos por 4 ou 5 metros. Finalmente não tinham mais forças e caíram no chão juntos, respirando pesadamente. Lan virou a cabeça ligeiramente para olhar o grifo. Sua espinha ferida impedia que ele se movesse, apenas sua cabeça e metade de sua asa tremiam incontrolavelmente, uma fonte de sangue espirrando no chão abaixo dele. Ele estava irremediavelmente morto. Tinha vencido. Lan, ofegante, olhou para o bruxo e disse: se não se importar, você poderia se mover um pouco? Geralt pressionou Lan em uma posição muito estranha. Ele tentou se mover, mas percebeu que todo o seu corpo estava em um estado de fraqueza. Quero recuperar um pouco de força primeiro. Se você realmente não aguenta, pode sair sozinho. O arquigrifo, em seus momentos finais, jorrou veneno em uma tentativa desesperada, atingindo até Geralt ao lado de Lan. A camada dourada de proteção que envolvia o corpo do bruxo, que estava prestes a se dissipar, brilhou, isolando o ataque ácido.
Sinal quem libera um escudo protetor que pode absorver dano. Este selo defensivo de tempo limitado não foi ativado durante a batalha. Inesperadamente ele estava prestes a se dissipar agora que a batalha havia acabado, e entraria em vigor. Lan olhou para o feiticeiro que havia agido como um escudo para bloquear o ácido, e depois para o grifo que ainda estava se movendo, e disse com medo persistente: na verdade, se você realmente gosta pode ficar assim por enquanto. O rosto de Geralt estava inexpressivo. Ele não tinha força para lançar outra camada de Kinsaine. Felizmente naquele momento a voz do sistema soou. Nível do personagem mais 1, Lan deu um suspiro de alívio. Ele conseguiu subir de nível, o que significava que o grifo estava completamente morto. Ao mesmo tempo, uma voz que soou como um suspiro sagrado veio como esperado. Missão Cidade Isolada e Indefesa, concluída. As toxinas, ferimentos e fadiga foram todos eliminados no momento em que ele foi aprimorado, e Lan retornou à condição perfeita. Tentando fingir que havia esgotado suas forças, Lan empurrou o bruxo para longe dele. Neste momento os atendentes também se recuperaram da batalha. Eles tinham acabado de se levantar do chão, e correram em direção a Lan antes que tivessem tempo de verificar seus ferimentos. Todas as dríades se reuniram em volta de Eli, e alguns dos batedores da cidade de Brokilon vieram para verificar os ferimentos de Levin. Vários outros surgiram com lanças para cutucar o corpo do grifo. Os atendentes tiraram o capacete de Lan às pressas, revelando o rosto que havia se recuperado. Embora estivesse coberto de suor e sangue, sua pele estava avermelhada e cheia de energia. Estou bem. Cada um de vocês deve verificar suas próprias condições e cuidar dos feridos, se puder. Lan balançou a cabeça para os atendentes, virou-se para a dríade de cabelos cor-de-mel e gritou: Brian, onde está Ciri? Ouvindo apenas um assobio do outro grupo, Blackwind saiu lentamente da floresta carregando Ciri. A garotinha abraçou o pescoço do cavalo com força e não ousou soltá-lo. Seu corpo estava firmemente amarrado à sela por cipós. Geralt virou a cabeça e olhou ao redor. As dríades, soldados humanos, grifo e archifinfim. Então ele virou a cabeça. Ele realmente não tem mais forças, e a água de Brokilon parece ter algum poder de permanência. Então, o que aconteceu enquanto eu dormia? Geralt ficou intrigado e de repente sentiu o chão tremer levemente, a areia fina e o cascalho começando a saltar de forma irregular. Todos os olhos estavam voltados para um lugar, e um grupo de cavalaria apareceu no final da estrada. O cavaleiro líder montava um cavalo cinza. Ele era forte e não usava armadura. Ele tinha uma barba espessa, usava um casaco de pele de foca e um cinto de lã com padrão xadrez. Tio Mosezak. Ciri pulou animadamente. Lan se endireitou devido ao estado de alerta e deitou-se novamente. Embora os ferimentos físicos tenham se recuperado, os ferimentos mentais são inevitáveis. Uma vez que os nervos tensos relaxam, ele não quer se mover. O cavalo cinza deu um passo à frente, e Mosezak levantou um cajado feito de carvalho e o sacudiu vigorosamente. Uma brisa invisível apareceu de repente no campo, fazendo as árvores da floresta farfalharem. A energia natural invisível se espalhou, e Geralt de repente sentiu que seu corpo havia recuperado alguma força. Alongando seus músculos e articulações doloridos, ele acenou para Mosezak como uma saudação. Ele ainda está vivo. Os batedores da cidade de Brokilon gritaram de repente e cercaram Levin sem saber o que fazer. O jovem ainda estava vivo, mas estava prestes a morrer. O archifinfim, em seu estado de fúria desencadeada, havia esmagado seu externo com um golpe devastador. Neste momento Levin havia perdido completamente a consciência, mal inspirando e expirando. Ele estava claramente em seu leito de morte. Mosezak se adiantou para verificar a situação, mas até mesmo o druida, que era mundialmente famoso por suas habilidades de cura, só conseguiu balançar a cabeça depois de ver a situação de Levin. Tio Mosezak, não há nada que possamos fazer? Lan deu um passo à frente e perguntou. Ele é um guerreiro corajoso, ele tem um futuro além disso. Mosezak olhou novamente e balançou a cabeça. Ele estava gravemente ferido. Se ele estivesse no círculo druida, eu ainda poderia tentar mais, mas é realmente impossível aqui. Lan pensou por um momento, então de repente olhou para as dríades à distância, virou-se e perguntou ao druida, que tal deixarmos a vida dele em espera? Eu poderia durar mais um dia e uma noite? O druida tocou cuidadosamente o ferimento de Levin. É difícil, mas não impossível. Acontece que tenho algumas garrafas de poções comigo que podem funcionar, o que pode colocá-lo em um estado de animação suspensa. Já chega, Lan disse, virando-se para caminhar em direção a Eli. A irmã da rainha Dríade estava trocando palavras com seus companheiros. Eles estavam profundamente cautelosos com o aparecimento repentino dos cavaleiros Sintra. Neste momento, eles recuaram para a orla da floresta, prontos para recuar a qualquer momento. Ao ver Lan avançando, suas defesas relaxaram lentamente. Senhora Eli, preciso da sua ajuda. Diga a Lan de Sintra parabéns por encontrar sua princesa. Brian me contou o que aconteceu em Duencanel, e o acordo entre você e minha irmã. Agora somos quase amigas. Lan apontou na direção de Levin. Eitné e eu fizemos uma intenção preliminar para a coexistência pacífica entre minha cidade e Brokilon no futuro, e aquele soldado é neto do prefeito da cidade. No futuro ele será responsável pela comunicação com Brokilon, mas agora ele está morrendo. Lan disse sinceramente, gostaria de pedir a ajuda das dríades para levá-lo a Duencanel e tratar seus ferimentos. Eli olhou na direção do dedo de Lan, pensou por um tempo e concordou.
Esse é realmente um guerreiro corajoso. Ele também protegeu a mim e meus companheiros muitas vezes durante a batalha contra o grifo. Ela fez uma pausa e então disse: podemos ajudar a estabilizar seu ferimento temporariamente e levá-lo de volta. Mas se ele sobreviverá mais tarde dependerá dos arranjos da minha irmã. Capítulo 49. O legado de Griffin. Isso é natural. Lan assentiu. Isso é o suficiente. Vou discutir isso em detalhes com a senhorita Itne mais tarde. As dríades parecem estar familiarizadas com Moses Akik. O relacionamento entre os druidas amantes da natureza e as dríades sempre foi bom. Essa foi provavelmente a razão pela qual Sintra, que tinha Moses Akik como conselheiro, não teve conflitos profundos com as dríades. As dríades tiveram uma breve troca com o druida. Juntas, elas lidaram rápida e simplesmente com o ferimento de Levin, e desapareceram nas profundezas da floresta com o jovem gravemente ferido. Lan cortou as videiras em volta da cintura de Ciri e pegou a menina em seus braços. A menina abraçou seu cavaleiro e então correu para os braços do druida. Tio Moses Akik. Ciri o chamou com uma voz cristalina, seus olhos verde-esmeralda piscando. Pelo amor da peste e da cólera, meu Deus. Ciri, estou feliz que você esteja segura. Moses Akik primeiro tocou o cabelo de Ciri com medo persistente, e então bateu forte em sua cabeça. Você causou muitos problemas desta vez. Você não pode imaginar como a rainha está agora, eu não posso protegê-la. O velho druida bloqueou a fantasia de Ciri com uma frase. Depois de dizer isso, ele não se importou mais com a garotinha de rosto triste, virou-se e abraçou Lan gentilmente. Muito bem, meu pequeno leão. Ele olhou Lan de cima a baixo. Posso ver que você se esforçou muito. Vamos voltar e descansar juntos primeiro, e então você tem que me contar o que aconteceu. Lan assentiu. Vamos primeiro para minha cidade Brokilon. Pegue meus grifos, eles estão cheios de coisas boas. Claro, claro. Lan agora está hospedado na mansão do senhor em Brokilon Town, completamente recuperado. A experiência da missão do caçador de monstros é realmente rica, uma pode ser comparada com 2 ou 3 missões secundárias comuns. Como esperado, o tabuleiro de jogo do bruxo ainda é o mais adequado para a missão do caçador de monstros. Só não sei se haverá tais benefícios depois que o nível do personagem aumentar. Se estivesse no jogo, Lan lembrou que se o nível do personagem exceder o nível da missão em mais de 5 níveis, a experiência ganha será muito reduzida, com o menor sendo apenas um dígito. Isso só pode ser testado lentamente depois que o nível do personagem estiver alto. Agora o sistema não exibe o nível da tarefa nem nada, apenas o nível do personagem. Não há nada a dizer sobre os pontos de habilidade obtidos por atualização. Como de costume, os pontos estão em golpes precisos. Golpes precisos aumenta a chance de acertar um acerto crítico de ataque rápido em 8% e o dano de acerto crítico de ataque rápido em 60%. Ganho de pontos de adrenalina, mais 4%, 4/5. Com mais um ponto, ele cumpriria o requisito para desbloquear o 3º nível de habilidade, Redemoinho, o que melhoraria a qualidade de suas habilidades em combate. Enquanto Lan estava mentalmente animado com suas conquistas, houve uma batida repentina na porta. Avançar. House abriu a porta e entrou. Meu senhor, a contagem dos soldados Verden e do pessoal da Câmara de Comércio foi concluída. Todos descobriram algo e sentem a necessidade de relatar a você. E aí? House virou-se para trás e balançou a cabeça em direção à sala. Imediatamente 2 soldados vieram carregando uma caixa. A caixa estava cheia de uma grande quantidade de pano de algodão e palha como proteção. Dentro havia um ovo de criatura desconhecida, que era maior do que o ovo de avestruz que Lan tinha visto em sua vida anterior. Ele tinha manchas marrons e cinzas. Lan pegou-o e olhou-o com interesse por um tempo. House disse. Lord Moses Akik viu e disse que era um ovo de grifo. Tudo faz sentido. Por que os 2 grifos ainda estão lutando até a morte, apesar da chuva de flechas de um time de batedores e várias dríades? Este não é um nobre grifo desafiando um inimigo poderoso, é apenas um significado puramente biológico. E a colisão acidental dessas pessoas pode ser considerada como a remoção de um dano à cidade de Brokilon. De agora em diante, os habitantes da cidade e as caravanas que passam por perto não terão que se preocupar em serem caçados por monstros. Lan também obteve muitos troféus, e os materiais nos 2 grifos ainda eram muito preciosos. Por exemplo, o veneno nas glândulas de veneno do Archifinfin é o melhor material para temperar espadas. O tio Moses Akik não levou esse ovo embora? Na mentalidade comum das pessoas do continente, os druidas eram protetores do meio ambiente que dominavam a energia natural. Eles eram sábios, sabiam até como domar dragões alados. Embora fossem estereótipos, os druidas na verdade tinham habilidades de domar feras e sabiam como lidar com materiais de criaturas estranhas. Lan pensou que Moses Akik provavelmente estaria interessado neste híbrido de grifo e ovo de archifo. Lord Moses Akik disse que quer que você dê uma olhada primeiro e depois decida sobre a distribuição dos despojos. Lan levantou as sobrancelhas após ouvir isso. Ninguém pode dizer nada se Moses Akik pegar essa coisa. Seu status real em Sintra é muito maior do que o de Lan, sem mencionar que ninguém aqui, exceto o druida, vai querer esse ovo. Mas ele ainda demonstrou total respeito por Lan, o senhor de Brokilon Town, em termos de formalidades e procedimentos. Era um sinal da afeição especial de Moses Akik por ele. Lan acenou com a mão e pediu aos soldados que levassem a caixa para o quarto de Moses Akik. Virando-se, ele viu House ficar, parecendo que tinha algo mais a dizer. Meu senhor, o prefeito veio visitá-lo conforme suas instruções.
Na sala de estar, Luca Blotro sentou-se na cadeira do convidado, sua mão nas muletas não conseguia deixar de tremer, e seu coração estava em turbulência, porque ele não viu seu neto entre os soldados retornando hoje. O velho prefeito, que havia acabado de perder seu filho para um grifo alguns dias atrás, realmente não conseguia suportar perder seu neto novamente. Nas poucas horas que esperou pela contagem, ele podia dizer que cada segundo parecia um ano. Ao ouvir o som de passos, Luca se levantou apressadamente. Lan estendeu a mão e fez sinal para o velho se sentar. Ele sabia com o que a outra parte mais se importava e disse apressadamente: Senhor Blotro, Levin ainda está vivo. O corpo tenso do velho à sua frente relaxou de repente, e a pedra pesada pendurada em seu coração caiu. O olhar de depressão se dissipando em seu rosto era visível a olho nu, contanto que tudo esteja bem. Então, já que Levin está bem, o conde ainda deve ter uma missão para ele. Lan considerou e disse: em certo sentido, é de fato uma nova missão. Ele agora é meio diplomata. Lan instruiu House a trazer 2 xícaras de chá e então contou a Luca sobre o acordo de paz entre ele e as Dríades, as consequências da luta subsequente de Levin contra o grifo, seu ferimento grave e sua necessidade de ser levado para Doencanel para tratamento posterior. Hoje eu te chamei aqui para te informar sobre isso. Levin lutou bravamente e foi um guerreiro reconhecido até pelas Dríades. Então você não precisa se preocupar com a segurança de Levin. Além disso, preciso saber: qual é a atitude geral dos cidadãos de Brokilon Town em relação às Dríades? Isso está relacionado às minhas negociações subsequentes com a Rainha Dríade. Capítulo 50. A caçada, o pacto e o futuro. A relação entre Cintra e as Dríades era tensa. Cintra não havia promulgado nenhuma lei direcionada às Dríades nem havia tido conflitos organizados com elas. As Dríades não tinham nenhuma hostilidade específica em relação a Cintra. Comparativamente falando, era uma espécie de simpatia fria que dava a Lan espaço para manobrar e ter sucesso em suas negociações com Brokilon. Mas outros países vizinhos são diferentes. Por exemplo, o reino de Bruges, que enviou Geralt para negociar a paz, era um reino que oferecia recompensas para Dríades e organizava um exército de caçadores de Dríades. Uma pontuação perfeita de favorabilidade a um nível de hostilidade infernal que se arrastou por gerações. Então, na análise final, além dos pequenos países que não têm força para provocar as Dríades, entre os grandes países, apenas Cintra tem base emocional para formar uma aliança com as Dríades. No contexto dessa relação periférica, Luca pensou um pouco na pergunta de Lan e respondeu: a geração anterior teve conflitos com as Dríades. Naquela época a vila não era tão estável quanto é agora e havia algum ressentimento. No entanto, esses anciões não são mais os tomadores de decisão na vila. Os jovens são melhores. Embora houvesse jovens que entraram na floresta por engano e foram executados pelas Dríades, embora não fossem muitos, isso gerou algum ressentimento. Algum jovem foi executado recentemente? Não, todos estão familiarizados com a floresta agora. É que de vez em quando as Dríades capturam um jovem e o libertam depois de um longo tempo. Lan perguntou: como os prisioneiros descrevem sua vida com as Dríades? Excitante. Lan assentiu com satisfação. Em outras palavras, no geral é bom. Luca analisou cuidadosamente. Sim, meu senhor. A maioria dos habitantes não tem um ódio profundo pelas Dríades. Apenas algumas crenças e contos profundamente enraizados passados de geração em geração podem fazê-los ter certos preconceitos em relação às Dríades, mas levará tempo para reverter isso. Lan concluiu: então deixe-me emitir o decreto. Em seguida, preciso que você popularize o novo conceito de paz e ajuda. Todos devem respeitar o novo acordo entre nós e as Dríades. Se alguém discordar, apenas diga que é uma ordem do Senhor e deixe que sua oposição venha até mim, e eu o suprimirei novamente. Ele se levantou e deu um tapinha no prefeito. Não se preocupe, Senhor Blotro. Acredite em mim, depois de chegar a um acordo com as Dríades, a vida será muito mais fácil. Depois que eu retornar à capital, também enviarei recursos para construir a cidade de Brokilon, e a vida melhorará. Quando uma vida melhor chegar, os habitantes saberão que essa foi a coisa certa a fazer. Depois que Lan terminou suas instruções, Luca saiu da sala de estar e a porta se fechou atrás dele. Naquela época, muitas das novas políticas que Lan lhe disse ainda estavam em sua mente, e ele estava organizando os pensamentos enquanto caminhava em direção à sua casa. Os moradores da cidade que passavam cumprimentavam o prefeito um por um, e Luca retribuía o cumprimento. Depois de muito tempo, Luca chegou em casa, fechou a porta, sentou-se e soltou um longo suspiro. Como isso é possível? Meu senhor conde. Você eliminou a ameaça à cidade, ajudou meu neto a vingar seu pai, encontrou tratamento para meu neto e definiu um curso para o futuro da cidade. Comparado a você, o chamado povo nobre que governou Brokilon Town antes não é nada. Como posso, como você disse, desviar todos os erros para você e fazer os aldeões entenderem você mal? O velho prefeito olhou para si mesmo no espelho. O homem forte que podia lutar sozinho contra javalis na floresta quando era jovem agora está muito velho. Não pode ser assim, Lorde Conde, os habitantes da cidade não podem saber. O que eles saberão é que foi meu neto que ficou gravemente ferido enquanto bravamente vingava seu pai lutando contra o grifo, e você não teve escolha a não ser entrar em negociações com as Dríades para salvar meu neto. Pelo bem da cidade e do meu neto, decidi cooperar com as Dríades.
E toda a culpa será minha, um velho que estava ansioso para vingar seu filho e sucumbiu às dríades para salvar seu neto. Espero que a cidade de Brokilon que você descreveu chegue o mais rápido possível. Na sala de estudos da casa do Sr. Lan, que acabará de conversar com o velho prefeito, estava de bom humor. Se a cidade de Brokilon realmente tiver uma rixa de sangue com as dríades, será difícil implementar o acordo de paz, mesmo que seja negociado. Pode haver perigos ocultos se for implementado. A situação atual é a melhor, e ele já tem todos os pré-requisitos para o sucesso. O próximo passo é esperar por notícias das dríades. Enquanto esperava para discutir com as dríades, ele ainda tinha mais uma coisa a resolver: o bruxo Geralt. O plano atual de Lan é construir um bom relacionamento com ele, esperando se refugiar na antiga fortaleza de Caer Mollin, onde os bruxos da Escola do Lobo costumavam treinar como último recurso. Embora tenha sido tecnicamente confirmado que o acordo de paz com as dríades foi assinado, é sempre melhor ter várias rotas de fuga, no caso de ocorrer um acidente, e ele pode escapar de seus inimigos. Além disso, Lan também espera dar algumas dicas a Geralt, para que quando Cintra for destruída, ele possa vir mais cedo para levar Ciri, para que ela sofra menos em seu futuro incerto. É preciso admitir que na história da série The Witcher, Geralt perdeu Ciri muitas vezes. Esse cara realmente não era o melhor em cuidar de crianças. Além disso, se ele puder formar uma certa força no futuro, o bom relacionamento com Geralt pode ser um avanço para Lan estabelecer um bom relacionamento com o grupo de bruxos, assim como seu relacionamento atual com as dríades. Pode até se tornar o começo do recrutamento de um grupo inteiro de bruxos. Depois de pensar nisso, Lan chamou House do lado de fora da porta. Quando Hard e Jens estavam fora, House assumiu algumas das tarefas de mordomo e servo de Lan. Talvez por ter nascido no palácio, ele se sentia muito confortável com tudo isso. Embora ele certamente não fosse tão competente quanto Hard e Jens, ele era muito melhor do que os dois Vad e Ace, focados puramente em combate. Lan perguntou: Geralt já se recuperou? Acabei de vê-lo pegando muita comida da cozinha. Lan assentiu com satisfação. Bem, isso significa que ele se recuperou bem. Você precisa que eu o chame aqui, Lord Conde? Lan pensou um pouco e disse: é melhor eu ir procurá-lo. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de dar like e se inscrever. Quanto mais apoio, mais vídeos.